A nave do Gazeta Esportiva está levantando voo. Muito boa noite para você que vai embarcar com a gente nessa viagem. Nossa tripulação conta com ícones do jornalismo esportivo. Ele, a lenda, pouco, muito ou extremamente corintiano. Demais, demais. Vai, Chico Corinthians! Lang! Grande Chicão, coraçãozinho deve estar que tá, ó. E toda a ansiedade pré-finalíssima de Copa do Brasil. Nem me fale, e já aconteceu uma briga hoje lá entre os jogadores, um negócio absurdo. Na véspera do clássico, dois Zé Mané se desentenderam lá na hora de jogar. Calma. O Silvestre vem aí com informação. Silvestre veio com muita informação. Disso, cara. E aqui, ó, do meu lado esquerdo, mas do seu lado direito, ele, o grande, o xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Na área, ansioso por essa informação que o Chico trouxe aqui, o Silvestre vai trazer com detalhes, hein? Gente, o programa de hoje tá com um pé no Campeonato Brasileiro e outro na Copa do Brasil. A gente tem a vitória do Santos pelo Brasileirão, com o Neymar polêmico nas entrevistas depois do jogo. Também tem os gols do Neymar aqui que a gente vai mostrar para vocês. A gente tem a preparação do trio de ferro paulista para os jogos decisivos de amanhã. O Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge com as informações quentíssimas do Corinthians, enquanto José Paes e Marina estão na Barra Funda para trazer tudo de Palmeiras e São Paulo. E ainda tem São Silvestre, tem Terrão do Coringão e muito mais depois dessas dicas. Deixa eu sentar aqui para falar com vocês sobre a nossa enquete do dia. A pergunta de hoje é a seguinte: qual clube paulista está mais próximo das quartas de final da Copa do Brasil? É o Corinthians, é o Palmeiras, é o Red Bull Bragantino ou o São Paulo? Para participar da enquete é só entrar lá no site gazetesportiva.com e deixar o seu voto. O que vocês acham? Corinthians, Palmeiras, Red Bull? É uma pergunta difícil essa. Difícil? Difícil? Facílima. É muito difícil, tem que pensar muito. A enquete mais fácil dos últimos tempos. Ou São Paulo? Tem que pensar muito. Corinthians, lógico, não tem o que pensar. Que isso? É isso, o Corinthians que vai passar em cima do Palmeiras. A pergunta não é essa. Qual está mais próximo das quartas? Corinthians. Com base em quê? Você acha que já ganhou do Palmeiras? Em base na paixão, em base na ele dedicação, fala na com vergonha coração, da cara, Rafa. né, que o Corinthians tem jogando contra o Palmeiras. Só me empresta um pouco o seu coração, só um minutinho. Eu empresto. Agora você pode falar com a razão? É o Corinthians? Não, é o Corinthians. É o Corinthians Esse com é o razão ou sem razão. Para você, Garrafa? Pra mim é o São Paulo, né? Eu também acho que é o São São Paulo Paulo. vai pegar um time de Série B, o São Paulo já encaminhou uma vitória Também aqui. acho que é o São O Paulo. Atlético Paranaense está num momento ruim, o São Paulo está mais perto. E Palmeiras e Corinthians, a gente vai discutir ao longo do programa, claro, a gente entende o lado do Chico, né? Seria surpresa que ele não respondesse Corinthians. Mas é um dos confrontos mais equilibrados que Corinthians e Palmeiras fazem nos últimos tempos. Eu não vejo vantagem para ninguém. O Corinthians só tem uma única vantagem de estar chegando com os titulares, coisa que o Palmeiras não tem os seus titulares. Mas fora isso, está muito igual. Bom, daqui a pouquinho tem mais Copa do Brasil aqui no Gazeta Esportiva. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro. O Santos recebeu ontem o Juventude no estádio do Morumbis. O Neymar até elogiou o gramado do Morumbis e conseguiu uma vitória importantíssima na luta contra o rebaixamento. A reportagem é do Thiago Salazar. Santos de azul do Morumbis com o Neymar em campo. Quanta nostalgia! Em 2012 foi exatamente neste cenário que o Peixe abriu as finais que culminaram com o tricampeonato paulista. Naquela ocasião o adversário era o Guarani. Nessa segunda, o Juventude, outro alviverde, mas dessa vez ambos lutando para fugir da zona do rebaixamento no Brasileirão. E o que ninguém esperava era que Gabriel Brazão fosse tão exigido. O Santos sofreu contra um dos piores ataques da competição. E não foi pouco, viu? E se livrou de tomar um gol por causa de um impedimento de ponta de chuteira. Mas a defesa do Juventude também não é lá essas coisas e o Santos encontrou suas brechas. Barreal mandou uma no travessão.
E Neymar aproveitou o rebote do goleirão para desafogar os santistas e curtir outro gol pelo Santos de azul no Morumbi, como em 2012. Barreal, que estava bem no jogo, também aproveitou uma bola desviada, confusão dentro da área para ampliar, 2-0. Dois gols em 3 minutos, Morumbis em festa, mas Winker aos 45 descontou. Essa não deu pro Brasão salvar. No segundo tempo, Mike fez sua estreia pelo Santos, mas as coisas não melhoraram. Adivinha? Gabriel Brasão continuou sendo bombardeado. Afinal, era o PSG ou o Juventude? Bom, era o Juventude, mesmo porque o PSG não perderia tanto gol assim. De novo, o Santos foi premiado pela eficiência. Quem não faz, toma. Os gaúchos vacilaram, deram sorte aqui e ali, mas graças a um pênalti discutível de Kaique e Luca Meirelles, Neymar foi pra bola e aí é covardia. Como sempre, goleiro para um lado, bola pro outro. 3-1 pro Santos e vitória, depois de 3 rodadas de jejum. O placar não se discute, mas o campeonato é longo. E contra o penúltimo colocado desse Brasileirão, o Santos teve menos posse de bola, menos finalizações, menos chutes no alvo e trocou menos passes. Apesar dos 3 pontos, os santistas saíram daqui do Morumbis preocupados com o desempenho da equipe. E o próximo jogo é contra o Cruzeiro, líder da competição, lá em Belo Horizonte. Sempre me deram sustentação e o trabalho continua em todos os momentos, né? Mas isso é uma palavra que eles possam dar. Estou falando do meu sentimento interno. Quanto à torcida, não vou julgar torcedor. O torcedor sempre vai estar no direito dele. Mas, obviamente que ganhar é importante, né? Pontuar é importante, ainda mais em casa ganhar os 3 pontos. Mas sobre a atuação não, acho que foi o que eu falei, né? Falei até para meus companheiros. A gente fez um bom jogo, mas não foi um dos melhores. Então a gente está feliz com a vitória, está feliz com os 3 pontos, mas não estamos no nosso 100%. Então a gente tem que olhar os erros, olhar o que a gente pode melhorar e buscar ser um melhor time. Falou direitinho aí, Neymar. O que você achou, Garrafa? Então, eu trabalhei no jogo do Santos ontem, a reportagem do Salazar conta como foi o jogo. O Santos sofreu contra o Juventude, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. E poderia estar em desvantagem no primeiro tempo, não fosse lá um biquinho de chuteira como mostrou a reportagem. Então o Santos não fez um bom jogo, mas futebol, eu sempre digo aqui, não ia contradizer o que eu penso. Futebol é resultado. O que o Santos precisava era o resultado. Ele fez a lição de casa. E a entrevista do Neymar pós-jogo, agora esse finalzinho aqui de entrevista, ele fala, a gente precisa ver o que precisa melhorar. Então ele sabe que realmente precisa melhorar, porque se foi um confronto com uma das piores equipes do campeonato e o Santos correu riscos, a bola na trave, gol de impedimento e tal. Então o Santos precisa melhorar muito. E claro, fica essa expectativa do Neymar, né? O Ancelotti foi lá, observou e acho que tem possibilidade de aparecer na próxima convocação. Ainda muito longe daquele Neymar que a gente entende que pode ajudar a seleção brasileira. Mas como é o Neymar, acho que está indo num caminho de recuperação. Mas o Santos não foi bem, mas valeu muito pelo resultado. Chico. Ô Chico, sabe desde venceu, quando? Mas não convenceu, né? Ô Chico, desde 2023 o Neymar não fazia 2 gols no jogo. Fazia tempo, né? Mas também desde 2023 ele não jogava, né? Não jogava. Se contundiu, se machucou, né? Não saiu-se bem lá no Paris Saint-Germain. Enfim, o Neymar é um caso assim à parte, né? Dentro de campo, ele é um cara muito perigoso. Ele está voltando à boa forma, essa é a grande verdade, né? Esse aí acho que é o 5º ou 6º jogo seguido dele e ele vem dando conta do recado. Você vai, mas o adversário era fraco, não importa. É negócio de empurrar o bêbado na ladeira, né? Se você empurra é porque você é sacana, se você não empurra é porque você não presta. Quer dizer, então ele acabou fazendo os gols que precisava fazer e a chance que ele teve ele marcou. Isso é muito positivo, no meu modo de ver. Por isso que eu acho que o Neymar está em evolução, evidente evolução, e isso é bom não só para o Santos, que precisa do Neymar,
para não cair para a segunda divisão, né? E para a seleção brasileira. Tem que estar na próxima convocação, como pergunta aí a nossa equipe? Eu acho que sim, ele deve estar figurando sim. Se bem que ele não está em alta performance, né? Em alta performance ele não está com intensidade e pegada, mas está com a técnica, né? E como o Brasil já está classificado, acho que o Ancelotti até está chegando agora. São mais 2 jogos que restam para essa sequência aí com o Brasil já classificado. Ele traz o Neymar já para incorporando no grupo e tal, e aí tem um tempo maior para o Neymar se recuperar. Agora esse time do Santos é ruim, hein? Ave Maria, cruz credo. Mas vai melhorar, Chico. Você vê ontem o Maicon acabou entrando no segundo tempo. Acho que dá para dar uma encorpada no time do Santos. Mas ontem, o Gil... Ontem foi muito mal. O Gil, pelo amor de Deus, o Gil não é nem sombra daquele Gil do Corinthians, né? O Gil deve encerrar a carreira agora aí no final do ano, né? Tá muito pesado, né? Tá muito pesado. E agora, Thiago Salazar chega ao vivo para trazer a repercussão dessa vitória de ontem do Santos. Boa noite, Salazar. Temos declarações polêmicas do Neymar na zona mista, é isso? Pois é, né? A gente podia estar aqui falando da vitória do Santos, dos 2 gols do Neymar nessa partida, mas ele, quando vai aos microfones, não passa em branco. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. A primeira declaração que deu certa polêmica foi uma cutucadinha no gramado do Allianz Parque. Ele cita o Allianz Parque, mas o caso, ele está falando sobre qualquer gramado sintético, que aí é uma informação. O Neymar pensa isso sobre qualquer gramado sintético. O Santos, em maio, jogou contra o Ceará no Allianz Parque. O Neymar não pôde jogar aquela partida. Jogou no Morumbi. Contra o Vasco, o Santos vai voltar a jogar no Morumbi. E o Neymar foi questionado sobre essa ida a São Paulo, não foi daquela vez no Allianz Parque, jogou no Morumbi e, de repente, deu essa cutucada. Dá uma olhada. Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Jogar em Society é uma das coisas que me incomoda como jogador, né? Independente das minhas lesões. Então, jogar no Morumbi, num campo que é muito bom, é sempre melhor. E eu fico feliz de voltar aqui, né, depois de anos. Sempre me senti muito bem nesse campo, sempre com vitórias, fazendo gols. E hoje foi mais um dia que aconteceu isso. Michele, Society é só a gente mesmo que gosta de brincar, os jogadores profissionais não gostam, o Neymar é mais um deles e se depender dele, o Santos não vai jogar no Allianz Parque tão cedo. E você sabe que lá a opinião dele pesa, né? Se o Neymar falou isso, acabou. Qualquer plano de levar o jogo do Santos para o Allianz Parque vai por água abaixo. Outra declaração que chamou a atenção. Ontem, o Juan, membro da comissão técnica da Seleção Brasileira, esteve no Morumbi para acompanhar o Neymar de perto. Ver de perto a atuação dele, como é que ele está e tudo mais. Isso aí já é o Ancelotti pensando em convocá-lo. Quer saber se ele está bem fisicamente. E aí, ali na saída da zona mista, eu questionei, aí, Neymar, Juan veio aí te assistir, você acha que agradou e tudo mais? Dá uma olhada. Seleção, Neymar, o Juan veio te assistir hoje, ele estava aqui no Morumbi, você acha que você agradou ele? Juan, da seleção. Cara, gostou? Eu não preciso provar nada pra ninguém. Não preciso provar nada para ninguém. Será que o Neymar não precisa provar nada para ninguém? Tecnicamente, ninguém realmente tem dúvida. A questão do Neymar é física, todo mundo sabe, é só isso. E nisso, aí uma opinião, ele tem que provar, ele tem que mostrar. Afinal, ele não foi convocado recentemente por causa disso, palavras do Carlo Ancelotti. E olha só, saindo um pouquinho do tema Neymar, como vocês viram na reportagem, o Garrafa comentou agora também junto com o Chico, o Santos não jogou bem. E pegou o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, que finalizou 20 vezes ao gol do Santos. E até então tinha a média de 5 finalizações por jogo. Isso chamou a atenção da diretoria, que está incomodada com a ausência de resultados. Ontem o resultado veio, mas uma atuação muito complicada, muito ruim contra um adversário muito frágil. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a diretoria, sim, está pensando em trocar o Kleber Xavier, como a gente avisou antes da partida. Isso pode acontecer antes do jogo contra o Cruzeiro. Domingo o Santos pega o Cruzeiro no Mineirão, líder do Brasileirão. Dependendo do que acontecer lá, a tendência é que o Kleber Xavier seja desligado, demitido. Mas há até a possibilidade de troca antes desse jogo, conforme informações que eu apurei nos bastidores. E Jorge Sampaoli, mais uma vez, aparece como grande nome. O Santos já está sondando o nome do Sampaoli. Entendeu? O Sampaoli topa, o que ele quer, o que ele não quer, ele está afim, quanto ele custa. O Santos já iniciou essa sondagem, porque há um entendimento que o Kleber Xavier não durará muito tempo
à frente do comando. A não ser que segurem ele até o jogo contra o Cruzeiro, e contra o Cruzeiro ele deu uma boa resposta. Será? Ô, Salazar, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando que foi o ano do Sampaoli no Santos, mais ou menos? O Sampaoli estava lá o quê? Em 2019? Quando que foi a passagem do... Alguém lembra? Eu procurei esquecer a passagem do Gato Foi Fogueteiro. 19, né? Foi 19. Isso. Foi 19. Então é o seguinte, de lá para cá, o Santos teve 13 ou 14 técnicos de 2019 para cá. Como que pode uma equipe que tem tanto chefe em tão pouco tempo, em 5 anos, cada um é uma linha de conduta. Bom, eu não devia nem comentar, mas para falar você, Garrafa e Chicão... É procedente e está claro e evidente que o problema não é treinador, né? Então eu vou começar de trás para frente. Se a diretoria do Santos, como disse o Salazar, pode até demitir o Kleber Xavier agora, antes do jogo contra o Cruzeiro, eu vou um pouquinho mais além. Se a diretoria do Santos tem convicção que o trabalho não é bom, eu não estou dizendo que não é bom e que tem que demitir o Kleber Xavier. Estou colocando da seguinte forma. Se a diretoria entende que o trabalho não é bom, que o Kleber não pode extrair mais nada do grupo, que tome a decisão já, de forma imediata. Ai, gente, né? eu sou contra. Se essa é a decisão, eu não estou dizendo que eu sou favorável à demissão do Kleber, estou sendo bem claro, mas eu estou colocando a responsabilidade na diretoria do Santos que toma a decisão. Se ela entende que o trabalho não evoluiu e não vai evoluir, que tome a decisão de forma imediata. O Santos não pode ficar esperando. Então, esperar perder para o Juventude não veio. Agora vou esperar perder para o Cruzeiro para mandar embora? Tá? Eu acho que é um erro. Né? Sobre o... Peraí, agora deixa o Chico só falar disso aí, depois a gente fala sobre o Neymar e se ele tem que provar alguma coisa ou não para alguém. Chicão, Kleber Xavier tem que ser demitido já? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se ele for demitido agora e vier o Sampaoli, o Sampaoli vai ter uma grande dificuldade com o material humano que tem lá. Pois é. Na Vila Belmiro hoje, você conta os bons jogadores nos dedos, né? Um nem estreou ainda, que é o Ilharão. Ou estreou em um jogo e jogou muito pouco tempo. Quer dizer, então tem o Zé Rafael, tem o Mike, tem o Roleiser, que ainda você pode contar com eles porque eles são bons. Agora, o Sampaoli vai sofrer. Será que daria liga, Sampaoli e Neymar? Essa é a questão. Isso é outro problema. O problema, Chico, além desse problema que você falou de material humano, o problema é a vaidade. Eita, aonde o gato fogueteiro aparece, que é o Sampaoli, ele gosta de treinar o time com a golinha levantada, né? Igual jogador, né? Ele não joga, mas ele gosta. Ele não falava com o jogador. Ele é uma marra, ele gosta dele ser estrela. Só que no Santos, quem é a estrela? O Neymar. Ou seja, contratar o Sampaoli vai ser um grande equívoco da diretoria santista, no meu entendimento. Vai ser um tiro no pé. Se isso se confirmar, conhecendo o estilo do gato fogueteiro, que ele é todo, ele quer mandar no time, ele quer ser a estrela, ele não marca um gol. Agora, Neymar. O Neymar falou ali pro Salazar, não tem que provar nada para ninguém. Mas ele não tem que provar alguma coisa para ser chamado para a seleção? Não, para provar alguma coisa para ninguém, ele não precisa provar nada. Tem que provar que tem condição técnica de jogar, não tem? O que ele tem que provar é que ele está bem fisicamente. Isso. Né? E que ele está em condições técnicas de jogar. Então tem que provar, Chico. Então tem que provar. A pergunta do Salazar foi bem clara. Eu acompanhei a entrevista depois, repito, estava trabalhando no jogo, acompanhei a entrevista do Neymar, o Salazar perguntou, e aí e tal? Aí o Neymar falou, não tem que provar mais nada para ninguém. Claro que tem que provar. A comissão técnica da CBF sabe que tecnicamente ele agrega, mas para tecnicamente ele agregar, ele tem que provar que está num condicionamento físico. Porque, então, já é uma declaração de soberba dispensável para mim. Porque é o seguinte, numa Copa do Mundo, vamos bem ser sinceros, ele não precisa estar 100%. Ele precisa estar 70%, 80%. Ele 70% jogos, já é 100%. São 7 jogos só. Quer dizer, é uma coisa que o Thiago Silva do Fluminense, Thiago Silva do Fluminense deu conta do recado na Copa do Mundo dos clubes. E tem o quê? Tem quase 40 e poucos anos. A questão não é da questão de estar numa condição física. Ele tem que estar numa boa condição física para jogar 7 partidas. Tem que estar apto para jogar. 7 jogos, são 7 jogos só. Com intensidade. Agora não, agora são 8, né? São 8 jogos agora. 8 jogos, se ele jogar bem, matou a pau. Seguimos com o nosso giro de reportagem, mas antes eu não tenho que dar um recado, não, diretor? Não? Daqui a pouco eu dou um recado. Marina Buffon está no CT da Barra Funda com as informações do São Paulo. Boa noite, Má. Como é que está a preparação do Tricolor para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil?
Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa terça-feira. A preparação está finalizada, inclusive, enquanto a gente estava se preparando aqui para entrar ao vivo, o ônibus do São Paulo passou por aqui. Eles vão, agora à noite, vão pegar o voo fretado até o sul do país, porque amanhã esse jogo importantíssimo aí para as pretensões do clube no restante da temporada, esse jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, às 7h30 da noite, lá na Arena Liga, né? Arena da Baixada. O São Paulo tem a vantagem do empate, já que no Morumbi acabou vencendo por 2-1. Sobre o jogo de amanhã, ainda o clube não divulgou informações sobre relacionados, sobre quem viaja, quem não viaja, mas as informações que a gente tem são de que o departamento médico continua o mesmo daquele que a gente já conheceu aí do final de semana. Por exemplo, o Lucas não deve ser utilizado nesse jogo de amanhã, mas sim em alguns minutinhos do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Isso a gente já vem falando já desde a semana passada, lembrando que o São Paulo volta a disputar a Libertadores na semana que vem. Então a ideia justamente é que o Lucas tenha esse preparo físico, retorne aos gramados aos poucos e alguns minutos devem ser utilizados então no sábado contra o Vitória para ele voltar a campo na próxima terça-feira pela Libertadores. Também não vai estar por lá o Wendel, mas o Alan Franco, o Ferreira, que estavam suspensos no final de semana, voltam a ficar à disposição. Provavelmente Alan Franco deve ser o titular ali na tríade de zaga formada pelo Hernan Crespo. E o Ferreira também pode ser utilizado como titular ou não, enfim, começar no banco de reservas. O Rodriguinho, que teve um problema no rosto no jogo da Copa do Brasil, precisou levar ponto e tudo mais, deve estar à disposição normalmente, pode começar no banco de reservas ou também como titular. Então essas são as informações prévias do São Paulo, que ainda não divulgou como é que foi esse treino de hoje, como é que foi essa finalização da preparação, mas isso é que eu trago para vocês agora. Além disso, nessa terça-feira, o São Paulo lançou a sua terceira camisa da temporada 2025. Tô sabendo que vocês receberam aí na redação a camisa e olha, modéstia à parte, ficou muito bonita essa camisa 3, que completa aí as 3 camisas do ano de 2025, que fazem uma homenagem à conquista do Tri Mundial lá em 2005 no Japão, então 20 anos daquela conquista. Só que essa camisa agora, preta, ela faz uma homenagem aos goleiros, melhor dizendo, ao Rogério Ceni, a camisa que ele utilizou naquela final preta, e vocês devem se lembrar, principalmente os são paulinos, daquela defesaça que ele fez na falta cobrada pelo Gerrard. Então, simplesmente tem até a minutagem ali, 56, 2.01, que foi justamente quando o Rogério Ceni fez aquela defesa, além de outras alusões ali àquele Mundial conquistado pelo esse elenco São Paulino, que teve como modelos, assim como nas outras camisas, Lugano, Josué e Mineiro. Tá certo, gente? Então, amanhã, hoje, né, como eu falei para vocês, o ônibus já foi aí para o aeroporto, hoje o elenco viaja, amanhã tem esse jogo importante. Quero saber a opinião de vocês sobre essa camisa também por aí. Legal, Má, muito obrigada por todas as informações. Osmar Garrafa, tá contigo. Deixa eu mostrar aqui a camisa que a Marina falou, antes de vocês comentarem a volta do Lucas e tudo mais. Olha este presente que o Mesa Redonda vai dar para vocês no domingo. Terceira camisa da coleção 2025 do São Paulo. Ai, caiu no chão o papel. Linda, hein? Eu acho que essa daqui é uma das camisas mais bonitas que eu já vi de futebol do mundo. Olha, tem um detalhe aqui embaixo. Do nosso público domingo, então, Mi? Pro nosso público é tamanho G. Que legal, hein? Domingo no Mesa Redonda. Muito bonita, tá aqui. Aqui, ó, inspirada no modelo utilizado pelos goleiros tricolores no título histórico, como a Marina falou, em 2005 no Japão. Mas é bonita demais. Domingo tem esse presentaço no Mesa Redonda. Babando aí, Chico? Fiquem ligados. Babando não, aqui, ó, essa camisa não me diz nada. Ô, Chico, o que tá escrito aqui, ó? O que tá escrito aqui, ó? O que tá escrito aqui? Aqui? Não, eu sei, mas não vou falar. Não fala, não. Não fala, que tá tudo em japonês aqui, ó. Escrito em japonês. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Eu acho que é isso também. Então, ó, esse presentaço domingo no Mesa Redonda para os nossos telespectadores que interagirem com a gente pelas redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter. Agora, o Lucas. É uma expectativa muito grande para a volta do Lucas. A gente conhece a seriedade do profissionalismo que é o Lucas, né? Optou-se por um trabalho conservador nessa lesão e agora a gente está esperando que o Lucas possa voltar para ajudar esse embalo do São Paulo. Eu vou um pouco mais além.
quando a enquete eu já coloquei que o São Paulo é aquele que está mais perto da próxima fase da Copa do Brasil, porque acho que ele não vai ter muitas dificuldades de passar do Atlético Paranaense. E mais, no domingo, no Mesa Redonda, nós estaremos falando de 8 vitórias, já são 6, né? Com mais 2, é isso? São 5 ou 6 vitórias? 5, né? São 5, aí são se 6 ganhar 6, amanhã, aí vai ser 7. Domingo no Mesa Redonda, muito provavelmente estaremos falando da 7ª vitória consecutiva do Tricolor. Chico Lang, Diga. São Paulo ou Atlético Paranaense? Não, vai dar São Paulo, não tem como não dar São Paulo, porque o Atlético Paranaense está 6 jogos sem ganhar. E outra coisa, pode entrar com um time alternativo, porque o Helman está com medo de fazer um vexame na segunda divisão. Na Série B ele está com muitos problemas. Então, talvez ele poupe os titulares, faça um time mesclado para jogar contra o São Até Paulo. porque ele mesmo vai ser preservado, ele foi expulso no último jogo, né? Ele foi expulso no último jogo. Então, quer dizer que vai dar São Paulo, não tem como não dar São Paulo. Ele não precisa nem dar cavalaria. Pode até botar um time mais ou menos mistão, né? Que vai dar conta do recado. Bom, ontem nós mostramos como que a inauguração do novo terrão da base do Corinthians acabou virando palco para algumas questões políticas internas do clube, mas hoje nós vamos acompanhar o lado esportivo do evento, reportagem do nosso estagiário da faculdade Casper Líbero, Caetano Fernandes. Com a presença de ídolos e convidados especiais, o Corinthians homenageou um dos maiores símbolos da história do clube, o berço de muitos talentos que ficaram eternizados na memória da fiel torcida. Onde tudo começou e onde a história continua. Esse foi o lema adotado pelo Corinthians na reinauguração do terrão. O gramado sintético de cor laranja tem motivo: trazer a essência do lar de muitos ídolos da história do Corinthians. Estar aqui é voltar ao tempo e lembrar de tantas coisas maravilhosas que eu vivi aqui dentro do clube. E a importância disso é a história do clube, né? A história do Corinthians, os filhos do terrão, de quem viveu essa história, e hoje poder transmitir isso para a nova geração é importante demais para que eles possam entender, né, o que foi esse terrão de fato, né? Para mim é gratificante demais fazer parte disso, estar presente aqui nesse evento maravilhoso, e para a nova geração que eles possam dar continuidade a todo esse processo que nós vivemos aqui, porque isso faz não só um atleta, mas forma uma pessoa também digna e de caráter. Eu passei praticamente dos 10 anos de idade até os 19 dentro do clube, e foram 6 anos nas categorias de base, treinando todos os dias aqui. Isso é uma história para nós, né? Então é bom a molecada mesmo que seja de grama sintética, mas ver o laranja ali, sabe que a história do Corinthians sempre foi o quê? Terrão, os cria do terrão. Esses 5 anos de terrão, literalmente terrão, foi uma escola, até porque quando eu saía do metrô Tatuapé, vinha andando até aqui, era sempre visando um sonho de um dia poder chegar ao profissional e ser um profissional de verdade. Símbolo das categorias de base, o campo inaugurado no Parque São Jorge, além de homenagear os filhos do terrão, carrega um significado gigante: o solo sagrado, onde o talento sempre se sobressaiu. Saíram grandes craques daqui, jogadores de seleção brasileira, jogadores que foram para a Europa, como no meu caso. Tomara que voltem o terrão aqui volte às nossas origens, né? Jogador com a característica do Corinthians, sabendo da importância que é enfrentar e usar essa camisa, entrar em campo com aquela raça que nós sempre... Que é uma característica dos jogadores corintianos que são criados na base. Então isso é muita história, e que essa molecada nunca perca essa história. Sabe que aqui era um terrão e que a gente sempre vai ser filhos do terrão. É nóis. Vai, Corinthians! O novo terrão tem a missão de ajudar o Timão a continuar transformando sonhos em realidade, valorizando as joias que hoje representam o clube e servindo de inspiração para os novos talentos que virão no futuro. Bom, acho que o meu conselho a eles é que eles se dediquem sempre, né? Que vistam realmente a camisa do Corinthians e honrem essa camisa, né? Porque o Corinthians é raça, é tradição, é força de vontade. Se dediquem, saibam que vocês vão ter que abrir mão de muitas coisas para poder chegar no profissional, e nunca deixem de estudar. Tudo é perseverança, né? Tudo é perseverança, seja o campo, seja a chuteira, seja os desafios de andar a pé, tudo é perseverança. E eu
eu gostaria de passar isso aí para você, garoto, que tem esse sonho, persevere até o final. Olha, qual que é a importância desse terrão na história do Corinthians, Chicão? É muito importante, né? Porque você viu aí, vários jogadores saíram e brilharam para o futebol brasileiro no geral, No né? mundo, né? Agora, uma coisa que eu queria falar é o seguinte, não dá para entender, gente. E reinaugura o terrão e faz um jogo de barrigudo contra barrigudo. Tenha santa paciência. Primeiro jogo no terrão tinha que ser os ex-atletas do terrão contra um time sub-20 do Corinthians, sub-17. Mas como, Chico? Você vai matar os ex-atletas? Com 50 anos, 60 anos? Não, agora colocaram um bando de barrigudo lá para fazer média com o Conselho Deliberativo, entendeu? Isso é que revolta no Corinthians. Usam as coisas politicamente. Não transfere o nervosismo de amanhã para isso. Não. O terrão é sagrado. Chicão, como é que você vai botar um bando de barrigudo jogando lá? Essa é a grande verdade. São as crias do terrão, Chicão. Os ex-atletas. Eles estiveram lá prestigiando um grande evento. O senhor está querendo, o senhor está tenso pelo jogo de amanhã. Prestigiaram, mas vestiram a camisa está tenso pelo jogo de amanhã. No gramado novinho. É um momento legal do seu Corinthians. O senhor está querendo já dar uma esculhambada. Não está certo. Parabéns à direção do Corinthians. Deveria ser legal. Deveria ser legal. Os ex-atletas, tudo com o joelho machucado, estourado. Não foi porque fizeram uma organização uma grande festa, tendenciosa, política. Essa é a grande verdade. Não misture as coisas, Chico. Parabéns à diretoria corintiana. Homenagem muito bem feita. E só de ver essa rapaziada aí já vale a pena. A história tem que ser preservada, Michele. É isso aí. Homenagem política. E o terrão recuperado também, porque ali você vê o Paulo Sérgio contando que ele pegava o ônibus, ia até lá. É uma cria do terrão, quando tantas crias saíram desse terrão. Silvestre tá lá no Parque São Jorge para atualizar o noticiário do Corinthians. Alexandre Silvestre, me falaram que o Corinthians está correndo um risco de tomar um transfer ban e também que teve uma briga aí. Conta pra gente, Silver, boa noite. A briga que foi quase briga eu conto depois. A possibilidade de mais um transfer ban, o Corinthians tenta se esquivar. É sobre a contratação do Félix Torres, que chegou ao Corinthians no começo do ano passado, jogador que era do Santos Laguna do México. Corinthians comprou o Félix Torres por 6 milhões e meio de dólares. Pagou de início 2 milhões de dólares e parcelou em algumas prestações o restante, ou seja, 4 milhões e meio. Só que, diante da crise financeira do clube, o Corinthians engavetou esses boletos e não pagou. O Santos Laguna acionou a FIFA. O Corinthians se defendeu. E se defendeu até a última instância, que é a Corte Arbitral do Esporte, que é um órgão da FIFA, seria o Supremo da FIFA, que deu ganho de causa nas últimas horas ao clube mexicano. Ou seja, o Corinthians tem, pelo prazo determinado pela Corte Arbitral, até segunda da próxima semana, dia 11 agora, segunda-feira que vem, até a meia-noite, para depositar 33 milhões de reais, um pouquinho mais do que isso, que é o equivalente ao restante da dívida corrigida com juros, com multa, com gastos jurídicos. E se isso não acontecer, automaticamente o Corinthians será punido pela FIFA com a proibição de registrar novos jogadores. O Corinthians está tentando antecipar já há alguns dias cotas de televisão do Campeonato Brasileiro, pode receber um dinheiro também pela renovação de contrato com a Nike, patrocinadora do uniforme, do uniforme do Corinthians. O Corinthians está tentando se virar com essas possibilidades, mas ao mesmo tempo a diretoria já está entrando em contato com o clube mexicano, com o Santos Laguna, para tentar reparcelar, para fazer uma renegociação desse valor todo que o Corinthians deve, para não ser punido com transfer ban no caso Félix Torres, que se envolveu hoje numa dividida forte com o Memphis Depay, quase teve vias de fato, mas eu conto isso e muito mais na sequência, porque o Corinthians está pronto para o derby de amanhã. A torcida mobilizada para fazer a saída do ônibus, do busão lá no CT Joaquim Grava amanhã por volta das 7 e pouco, antes do jogo da noite, das 9h30 no Allianz Parque, que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Michele, tudo isso e um pouquinho mais de Corinthians já já para vocês no Gazeta Esportiva.
Então, daqui a pouco, essa discussão no treino de hoje, aqui no Gazeta Esportiva, para você ir de casa. Preciso passar um recado, né, diretor? Eu realmente acho que preciso passar um recado agora. São 18 horas e 37 minutos. Chega aqui comigo. Não sei se é uma boa, Chico Lang, ter uma discussão, uma briga, ânimos exaltados antes de um jogo tão importante como o de amanhã contra o Palmeiras. Mas, antes deles comentarem isso e o transfer ban que o Corinthians pode tomar se não pagar essa dívida de 33 milhões até antes da meia-noite de segunda, e aí a questão do transfer ban, ânimos exaltados é já. Mas já pensou o Corinthians? Como que vai pagar 33 milhões até segunda-feira? Gente, não tem nenhuma semana. Mas nem com a ajuda do São Jorge. Não duvide de São Não, Jorge. mas não dá, né? não. São Jorge é milagreiro, mas também não dá. Assim, de uma hora para outra, chegar a O São Jorge matou um dragão. Isso aí é um dragãozão. Não, isso é... Não 33 milhões, Chicão. Preciso de 33 milhões. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. No Corinthians a coisa está assim. Quando você acha que chegou ao final do poço, você vai lá e você vê que o poço não tem fundo. É um vulcão o negócio. Está lá mais para fundo ainda os problemas do Corinthians. Então, já vai ter que pagar o Memphis agora 25 mil reais, 25 milhões de reais pelas conquistas que ele teve, né? Pelo contrato que ele fez. E agora mais esse transfer ban, 30 milhões de reais. Você 33. 33, né? Tem mais 3 ainda. Tem mais 3. Eu queria tirar 3, né? Não. Mas não dá. Então quer dizer que a coisa é caótica no Corinthians, né? É caótica. Falta dinheiro, falta boa administração, falta organização. Porque esse Félix Torres aqui entre nós também não vale isso, né? Não vale isso. É tudo por causa dele. Não vale isso. A culpa não é dele, a culpa é quem contratou, né, Chico? Uma péssima contratação. Aí sim. Uma péssima contratação. Não entregou absolutamente nada. Péssima. O Dorival ainda tentou salvar a pátria, colocando ele de lateral direito, mas nem assim a coisa foi. Na final do Paulista, quase ele entrega o título fazendo pênalti no Tigrinho, né? E sorte que o Hugo foi lá e defendeu. Mas ele realmente não está entregando, mas a culpa não é dele. É um problema sério, o Osmar Stabile e a nova diretoria estão tentando se ajeitar. Não é da noite para o dia que você arruma esse valor. E foi uma contratação muito péssima, como muitos maus negócios foram feitos nas gestões anteriores. E o Corinthians, pelo menos, está dando um esboço na tentativa de acertar essas questões. Nossa. Acho que isso é o fundamental, né? Talvez você bate no fundo do poço e vai subindo, enfim. Bom, partiu Zona Oeste. José Paes está na academia de futebol, tem informações quentinhas sobre as movimentações do Palmeiras no mercado da bola. Boa noite, Zé. Conta tudo pra gente, meu querido. Fala, minha querida Michele Janela, beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, Palmeiras anunciou oficialmente aí o Kelvin, né? Jogador de 24 anos, estava lá no CSKA Moscou da Rússia. Contrato de 5 anos com o Palmeiras até o meio de 2030. Inclusive já fez parte do trabalho hoje aqui na academia de futebol. O aquecimento ali agora com os novos companheiros, né, de trabalho. Então vamos conferir aí o Kelvin falando para a TV oficial do Palmeiras lá na internet sobre essa chegada dele aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode rodar aí, diretor. Agradecer a minha família. E claro, ao Palmeiras, né, por ter me procurado e prontamente aceitei o convite. Falei com o Vitor Roque, com o Maurício e todos falaram coisas muito boas da estrutura, né, então foi muito fácil de aceitar, não tem como se recusar um convite do maior clube do Brasil, do maior campeão. Quando o meu agente chegou com a proposta, falei para minha esposa, conversamos e prontamente aceitamos o convite. Muito feliz de estar aqui. Tá, então a palavra do Kelvin aqui no Gazeta Esportiva. Ele jogou junto com o Vitor Roque lá no Atlético Paranaense, né, e com o Maurício nas seleções de base. Então já conhecia esses dois jogadores, por isso que ele mencionou esses dois atletas aí, a conversa tanto com o Vitor Roque quanto com o Maurício. Agora é esperar aí para que o Kelvin apareça, né, de fato no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, para que ele possa estrear pelo Palmeiras, lateral direito. O Palmeiras tem o Giai ali na direita, né, que é o titular absoluto do técnico Abel Ferreira, e também o Marcos Rocha foi buscar o Kelvin, porque o Mike saiu, foi lá para o Santos, inclusive já até jogou ontem.
Palmeiras que anunciou um novo patrocinador, hein, Michele e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Trata-se de uma fabricante de panelas antiaderentes, vai estampar a própria marca ali no calção do Palmeiras, vai render aí por ano ao Verdão 4 milhões de reais, tem um bônus também. Então o Palmeiras aí com um uniforme valendo quase 150 milhões de reais por ano, é o uniforme mais caro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eu devolvo para vocês poderem comentar aí toda essa situação financeira, também a chegada do Kelvin, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho da preparação final, da reta final de preparação do Palmeiras para o derby de amanhã. Teve protesto hoje aqui na Academia de Futebol, só isso que eu digo para você. Tá tranquilo o clima pro jogo de amanhã, Michele? Devolvo para vocês aí, daqui a pouco eu retorno, porque a torcida marcou presença hoje aqui em frente à Academia de Futebol na Zona Oeste. Devolvo para você, Michele. Valeu, Zé Paz, quanta informação. E a contratação boa do Boa contratação, né? Grande jogador, né? Tava lá pelos lados da Europa, foi contratado por um dinheiro alto, mas vai dar frutos no Palmeiras, esse sim, viu? Esse sim, esse é um bom jogador e que não vai fazer falta nenhuma ao Mike, exatamente porque ele não tem a mesma característica que esse jogador que chegou, o Kelvin, tem, né? Ele é ofensivo, ele é forte, ele chega na linha de fundo, cruza, ele também corta pelo meio e faz gols. Quer dizer, é um jogador quase que completo. E o Palmeiras foi buscar. Como o dinheiro não tem problema no Palmeiras, ele está entrando até mais agora, com o novo patrocinador. Panela de Itália, um abraço aí para a família da Panela de Itália. Hoje eu conversei com o Miguel, em breve com o Júnior, esperamos eles aqui no Mesa Redonda. Exatamente. Então quer dizer que a coisa está mais fácil que tirar doce da boca de criança, o Galo. Então, Chico, o Abel, ele recebe um reforço atrás do outro e talvez por isso a irritação dele na última coletiva, né? Porque precisa entregar resultados. O Palmeiras já perdeu o Campeonato Paulista para o endividado Corinthians, está aí em desvantagem com o Corinthians na Copa do Brasil, os reforços chegando e a cobrança tem que ser feita assim em cima de Abel Ferreira. O Abel, ele merece todos os elogios, é um dos principais técnicos da história do Palmeiras, mas tem que entregar também. Diferentemente lá, com os problemas todos que o Corinthians está tendo, o Corinthians está criando dificuldades para o Palmeiras do Abel Ferreira. Isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. Não pode só passar pano para o técnico do Palmeiras. A crítica tem que ser feita. É um reforço dia sim, dia não. E esse time precisa jogar. É verdade que está também passando por um processo de reestruturação. É isso aí. Bom, é o seguinte, pessoal. A Corrida Internacional de São Silvestre chega esse ano à 100ª edição. E hoje nós vamos acompanhar como que foi o crescimento da prova até se tornar a mais importante da América do Sul. Para vocês terem noção da grandeza da prova, na primeira edição da São Silvestre, lá em 1925, 60 atletas se inscreveram, 48 compareceram e 37 se classificaram pelo regulamento da época após chegar em 3 minutos do primeiro colocado. Em 2024, um recorde de público, 37.500 corredores aqui pelas ruas da capital paulista. Bastante gente, né? E aí, você sabia dessas curiosidades? Agora é aguardar pelos próximos capítulos dessa história. Afinal, um legado de 100 anos não é para qualquer corrida. Anos de São Silvestre, tá chegando, ó, faltam 22 semanas até São Silvestre. Só 22 semanas até o final do ano, hein? E acabou. Então se prepare aí, em breve mais informações dessa corrida. Agora é hora de saber como é que os visitantes estão se preparando para o derby de amanhã. Volta aqui, Silvestre. Não foge não. Treino do Corinthians pegou fogo hoje. Parece que até o Fabinho Soldado teve que intervir, é isso? Treino puxado, pesado. Aliás, o Memphis Depay deu uma declaração
nesta tarde, que a comunicação do Corinthians subiu nas redes sociais a respeito dos treinos pegados. Ele não falou exatamente desse lance, mas deixou nas entrelinhas. Pelas minhas apurações, a notícia foi dada em primeira mão pelo GE, depois confirmada por outros órgãos de imprensa, como o Gazeta Esportiva. Treino pegado, puxado, titulares contra reservas, campo reduzido. Memphis Depay numa dividida com Félix Torres não gostou. Numa jogada seguinte deu o troco, algo nesse sentido. Os dois bateram boca. Quase foi para as vias de fato essa história. Jogadores, comissão técnica, Fabio Soldado entraram para fazer o papel da turma do deixa disso, e aparentemente, pelas fontes que passaram a informação, o que aconteceu foi algo natural do futebol. É aquela história do velho e saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva, que foi um grande jogador, técnico, comentarista, que falava que treino é jogo e jogo é guerra, mas os nervos estão à flor da pele, Michele. Vamos ouvir o que disse Memphis Depay sobre a preparação do Corinthians para o jogo decisivo de amanhã. Corinthians pronto, preparado, concentrado no CT, e o Memphis fala agora. Bom, não sei se entrou aí a sonorinha do Memphis, a declaração do Memphis, eu perdi aqui um pouquinho o meu retorno, pessoal. Mas ele disse que realmente os treinamentos estão puxados, que está todo mundo focado, e deu a entender que a agressividade tem que acontecer também no treino, e foi o que rolou entre ele e o Félix Torres. O Ranieri, o Martinez, aliás, perdão, o Ranieri não, o Ranieri deve ser titular, o Corinthians, o Dorival deve manter. Essa é a tendência, a mesma escalação do jogo de ida, com o Ranieri de cabeça de área. O Martinez no treinamento de hoje sentiu um desconforto muscular, saiu, foi atendido e voltou. Não aparenta ser problema. O Bidu, lateral esquerdo, renovou o contrato. O Corinthians terá Garro na frente, na criação, junto com o Memphis e com o Yuri Alberto. E esse é o timão que já está pronto, aguardando uma grande recepção na saída do ônibus. Gaviões da Fiel, demais torcidas e torcedores avulsos. A partir das 5 da tarde amanhã, a Gazeta vai estar lá na porta do CT. Uma grande festa para apoiar o Corinthians na saída para o derby, que acontece às 21h30 no Allianz Parque, Michel. A gente tem aí a sonorinha, meu querido. Vai chegar de novo aí, vamos ajustar o áudio, porque eu quero ver o que o Memphis falou. Fala, Chicão, Garrafa, é normal esse ânimo exaltado, essa pegada forte, ou não? Ou tá meio tenso o clima? Não é normal, principalmente porque o elenco tem que estar unido nessa hora, né? Não pode entrar em jogada dividida. Você entra em jogada dividida quando você está com muita raiva do cara que está com a bola, né? Eu achei que foi um ponto negativo nessa preparação do Corinthians para enfrentar o Palmeiras, o Garrafa. Eu prefiro ouvir o Memphis. Eu também. Tem o Memphis aí já? Temos? Bom, vamos com o Zé Paz. Onde ele está? Lá do lado palmeirense, né, trazendo destaque do mau momento de um dos jogadores do atual elenco com mais títulos com a camisa do Verdão. O que está acontecendo com o Rafael Veiga, Zé? Pois é, minha querida Michele, o Rafael Veiga não vem jogando bem, né, nos últimos jogos. Teve até uma chance contra o Vitória, temos uma tela para mostrar para vocês aí, que o Veiga nessa temporada fez 32 partidas com a camisa do Palmeiras, marcou só 3 gols, 8 assistências, não vem tendo uma boa performance. O último gol que ele marcou faz muito tempo, foi lá contra o Sporting Cristal, mas de fato queria falar um pouquinho sobre também a preparação, encerramento aí da preparação do Palmeiras para esse jogo de amanhã contra o Corinthians, né, foi hoje aqui na Academia de Futebol, esse encerramento, claro. Murilo entregue à transição física, pode ser que pinte amanhã no jogo, né? Ainda temos essa dúvida. Já o Bruno Fux, com o edema,
tá trabalhando, né, com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras aqui na academia de futebol. Esse aí, muito provavelmente, não vai para o jogo de amanhã diante do Corinthians, quase certo que não joga. Mas eu disse na minha primeira entrada, né, que tivemos aqui um protesto hoje na academia de futebol. O pessoal veio aqui, jogou sal grosso, também para tentar alguma coisa aí, para que o time de fato apresente um bom futebol diante do Corinthians depois da derrota no jogo 1 lá por 1-0 na Neoquímica Arena, e trouxeram uma faixa, colocaram uma faixa aqui em frente à portaria na academia de futebol, cabeça quente, faca nos dentes, uma alusão aí à frase que o Abel gosta de dizer, né, fazendo aí uma paródia, dizemos assim, podemos dizer assim, dessa frase que o Abel tanto gosta, cabeça fria, coração quente. E também falaram ali que tem que ter raiva do Corinthians, numa alusão àquela frase do Felipão lá em 2000, semifinal da Libertadores. O Palmeiras acabou perdendo o primeiro jogo para o Corinthians, aí o Felipão nessa mesma academia de futebol deixou o vidro aberto ali do vestiário, o pessoal conseguiu captar um áudio dele, enfim, é clima importante, viu, Michele? É clima de jogão. Amanhã a gente traz todo o pré-jogo para vocês ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Beijo grande. Boa, Zé, muito obrigada. Amanhã Gazeta Esportiva épico. Amanhã para tudo. Gazeta Esportiva épico. Sonora do Memphis. Now we know how important it is to stay in the cup. We have an advantage, 1-0, but we know that we need to be focused, and of course the whole week, especially the last 2 days, we were really focused. We have a lot of meetings to see how we can approach the game, but it's a derby. We know what to do. We know how it's going to be there, and everybody is ready. Everybody's prepared, aggressive on the training. So I think we are ready to do what we need to do, handling business. É isso aí, tem que fazer o que tem que fazer, e tem tudo que chapa trabalhar. branca, é a entrevista do clube, E é uma não vê a briga, é isso aí que eles gostam. É uma pena que a gente não tem o Memphis falando com a gente, que a Esse gente não tem Félix imagem Torres da... aí, vou te contar uma coisa, já tem Enquete, transfer agora só que clube confunde. paulista está mais perto das quartas de final? A galera disse que é o São Paulo, com 39% dos votos. Obrigada pelo seu carinho, beijo, até amanhã. Valeu, Chico, galera, Rafa, tchau.